capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 9. De 1 Pedro. Diz assim: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4, toda a igreja. Para uma herança incorruptível, incontaminavel, e que não se pode deixar, guardada nos céus para vós, Que mediante a fé está guardada no poder de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último tempo. Verso 6. e vós grandemente vos alegrais, ainda que agora pior, sendo necessário que estejais pelo corpo de estarmos com várias tentações, Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e provado pelo fogo, se acheie em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. ao qual não alguém Cristo, jamais, o qual não vendo agora, mas creio, e alegrais com todo inefável e glorioso, Glória a Deus. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pode assentar, pode assentar. Irmãos, como hoje é um culto de louvor e adoração, eu quero trazer um tema para a nossa reflexão nessa noite. Alegria, repita comigo, alegria indivisível, cheia de graça. É o tema da nossa mensagem. Então vamos para o verso 7 aí. É o verso 6, coloca o 6 aí. Vem lá. Glória a Deus. O tema da mensagem vai ser alegria inefável, em outras traduções. Irmãos, o apóstolo Pedro está escrevendo a sua carta aos crentes que está disperso, espalhado por 5 diferentes províncias romanas. Esses crentes que está espalhado por 5 diferentes províncias romanas, esses irmãos que Pedro está escrevendo a sua carta, eleitos de Deus, que estavam santificados e nutridos por uma viva esperança. Esses irmãos que estão dispersos são cristãos santificados, são pessoas nutridas por uma grande e viva esperança. E mesmo esses cristãos sendo perseguidos e vivendo disperso pelo mundo, privado da sua liberdade, mesmo esses cristãos sendo perseguidos, dispersos pelo mundo, privados de sua liberdade, eles sofrendo provações e passando por tristeza, passando por dificuldade, eles sabiam que as provas não podiam destruir as perseguições
exaltava na recompensa eterna que viria sobre eles. Mesmo eles sendo perseguidos, eles tinham uma alegria inefável, como diz a palavra, uma alegria indivisível, cheia de graça e de poder. Esses crentes, irmãos, mesmo tendo visto, mesmo ele não tendo visto Jesus face a face, como Pedro viu, porque Pedro andou com ele. Pedro viu a glória de Deus. Pedro viu Jesus subindo aos céus. Pedro teve uma visão do céu. Pedro, ele andou com Jesus. Mas esses irmãos, eles não viram Cristo face a face, mas amava do mesmo não vendo com os olhos físicos, eles exaltava com uma alegria indivisível. Mesmo ele não tendo visto Jesus pessoalmente, eles eram cheios de glória. O que significa essa alegria indivisível? O que significa essa alegria inefável? Que é cheio de glória. De onde procede? Como se manifesta? Qual é a sua força? É a alegria que o crente tem que ter no meio das provações. É uma alegria que temos que ter em meio às dificuldades. Passando a estudar, a escrever esta mensagem, esta história dos irmãos da igreja primitiva, eu posso observar a geração que vivemos hoje. Eu posso observar a geração de cristãos de hoje, cristãos que são muito mimados. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crente não importa. É uma geração Coca-Cola e Chopp-Center, é a geração de hoje. Hoje, por qualquer coisa, o crente fica chateado. Por qualquer coisa, o crente, ele quer sair da igreja. Por qualquer coisa, ele fica com raivinha da mensagem, com raivinha do irmão que está de lado, com raivinha de todo mundo. A igreja do passado, a igreja que passava por dificuldade, por lutas, por perseguições, eles tinham uma alegria inefável. Hoje o crente olha para cá, ele perde o emprego por negligência dele, aí fica com raiva de Deus. Hoje o filho adoece, coloca a culpa em Deus. Hoje a pessoa sofre pelas escolhas erradas, por atitudes erradas, aí coloca a culpa em Deus. É a geração de hoje, irmão. É uma geração de hoje que não sabe ser crente. É uma geração de hoje que não sabe passar por luta, passar por provação. A Bíblia vai dizer que eles se alegravam na tribulação. Quanto mais a igreja era perseguida, mais eles cresciam. Glória a Deus. Atos capítulo, se você estudar o livro de Atos, você vai entender que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja prosperava. Quanto mais a igreja matava os cristãos, mais eles tinham vontade de buscar a Jesus. Isso é o que a gente tem que aprender a ser crente. Ser crente não é só andar com a Bíblia debaixo do braço.
vestir um paletó, uma gravata e andar parecido com um crente. Não, irmão. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. A gente tem que aprender a sermos crentes igual os cristãos da igreja primitiva. Os irmãos do passado estavam sempre com alegria inefável. Como se manifesta essa alegria? Como? Qual é a sua força? O que motivava, irmão, esses crentes ficarem felizes? Hoje, se o irmão não recebe a oportunidade, está vendo, andei de longe, não recebi a oportunidade nem para falar o nome dos visitantes. Hoje, por qualquer coisa, se o irmão não prega, se o irmão não canta, se o irmão não faz nada, ele já fica chateado. Diz para a pessoa que está do lado, irmão, a gente tem que aprender a ser crente. Diz para a pessoa que está do lado aí. A gente temos que aprender a ser crente. E o que motivava os cristãos primitivos a ser alegres? Porque eles não viviam como nós vivemos hoje. Hoje o crente ele tem casa, ele tem carro, o crente ele tem dinheiro no banco e só vive com raiva. Hoje o crente ele tem uma família abençoada, tem um trabalho abençoado, tem os negócios abençoados e só anda com raiva, só anda chateado. A igreja não pede dinheiro dele, ele exibita só se ele quiser ou não, a gente não faça nada e os crentes é tudo com raiva. Ninguém ouve um glória, ninguém ouve um aleluia. Os irmãos que Pedro estava escrevendo a sua carta, eles tinham uma alegria inefável. E olha que ele não tinha carro, hein? Olha que ele não tinha dinheiro na conta, hein? Olha que ele não tinha uma casa boa para morar. Olha que ele não tinha nada disso. Porque ele esperava uma promessa. Eles esperavam uma promessa que foi feita através de Jesus. Agora, o que motivava esses crentes a ter a alegria invisível? Uma alegria cheia de graça. O que motivava? Primeiro ponto, para você entender o que motivava a alegria. Verso 8, coloca aí. A qual não havendo visto, amai o qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Esse é o motivo. Deus, Ele é onipresente, mas não está presente em todos os lugares, com a sua presença manifesta. Mas aonde que a glória de Deus resplandecesse aos corações, eles exaltavam com alegrias inefáveis. Em todos os lugares, os cristãos, eles contemplavam a presença e a glória de Deus. Às vezes a gente fazemos as nossas orações e diz: Senhor, nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver o teu poder. Diz para a pessoa que está do lado: você quer ver a glória de Deus? Olha para a pessoa que está do lado, olha para ele. Nós somos a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aonde resplandece a glória de Deus, os corações exaltam com alegria indescritível. A presença de Deus, a plenitude de alegria e alta é maior do que a sua presença gloriosa, são também o seu poder na nossa vida. A gente só acha que a glória de Deus está quando uma alegria
E a gente não conseguimos enxergar isso. A plenitude de alegria, ele é melhor do que a sua presença gloriosa. São também invadidos por uma alegria que o mundo não conhece e não pode tirar de nós. A gente não tem mais sucesso na vida, no nosso ministério, na nossa caminhada de fé, porque nós queremos ver coisas inefáveis, queremos ver coisas grandes. E todo dia Deus está dizendo: a minha glória está manifesto na tua vida. A glória de Deus está ao você olhar para sua esposa. A glória de Deus está em seu marido chegar no trabalho. A glória de Deus está em seus filhos chegar em paz do colégio. A glória de Deus está quando tudo está bem. Mas a gente não consegue enxergar isso. Por quê? Porque nós somos muito materialistas. As coisas para nós só dá bom quando nós temos dinheiro na conta. As coisas para nós só dá bom quando o carro não dá problema. As coisas só dá bom quando tudo está... Não, irmão! Quando nós dormimos e nos levantemos, nós já vemos a glória de Deus. Em primeiro lugar, essa alegria é a expressão da presença manifesta de Deus. Deus, Ele não está presente em todos os lugares com a sua presença manifesta. Mas aqui está a glória de Deus. Essa era a alegria que motivava os cristãos a estar de pé. Segundo lugar, para você entender por que aqueles cristãos, ele tinha uma alegria indivisível. Essa alegria procedia do céu e não da terra. Verso 3, para nós repetirmos até o 5. Bendito seja o Deus Pai de nosso Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, olha para cá, incorruptível, incontaminável e que não se pode puxar, guardada aonde no céu. Para quem? Para nós, irmão. Aleluia, Deus. As pessoas que estão jogando hoje estão correndo atrás de algo que vai perecer, uma coisa que vai perecer por algum tempo. Mas a alegria dos cristãos não é aqui, é algo que está lá em cima. Louvado seja Deus. Uns anos desses, eu vi uma reportagem, um jogador que ganhou uma Copa, estou falando do Brasil, de 1.100 anos, estava passando necessidade, estava vendendo os títulos dele para sobreviver, estava lendo o ano porque estava passando necessidade, estava passando por lá, uns anos desses. Agora, o que adianta ser o melhor ou o pior do mundo, se nada vai mudar lá na frente? Porque naquela época não tinha tanto reconhecimento que tem hoje. Resumindo, o camarada ficou no anonimato. Jogou Copa do Mundo, foi vencedor de tudo isso e estava leiloando os seus pertences para sobreviver. Por quê, irmão? Porque as pessoas do mundo estão correndo, estão lutando atrás de algo que vai perecer. E a alegria, e em segundo lugar, essa alegria procede do céu e não da terra. Os destinatários dessa carta, de Pedro, estava sendo provado, eles foram perseguidos, perderam os seus bens, foram privados
aqui na igreja primitiva, eles tinham casa, eles tinham seus bens, eles tinham seus pertences, mas devido eles se apegarem com Jesus, ter a esperança em Deus, eles perderam tudo isso. A gente um dia pode perder também o que temos, por amor a Cristo. Esses irmãos, eles foram dispersos ao mundo, e o mundo não foi um lar hospitaleiro, por isso andavam com os pés na terra e com o coração no céu. É o tema da Nova Revista. As pessoas, não é antigo, foi o que terminou, que é o novo agora. As pessoas que eles andavam com os pés na terra, mas o coração estava no céu. Lá procedia essa alegria inefável, que sobrepõe todas as circunstâncias. Essa alegria era tão inefável, maravilhosa, que sobrepõe as circunstâncias. Não podia ser. Eles não podiam se alegrar em suas posses. Eles não podiam aproveitar do que tinham, porque havia sido tirado, mas a alegria em uma herança eterna. A alegria dele não era por algo que tinha sido do mal. A alegria dele era por uma herança gloriosa e incorruptível. Era isso que motivava a igreja primitiva, irmão. Era isso que fazia com que a igreja prosperava. Era isso que mantinha a igreja de pé. Hoje o crente, ele é apegado às coisas deste mundo. Mas esses irmãos aqui, eles tinham as suas propriedades, eles tinham as suas prosperidades. Pedro ele era um empresário da pesca. Pedro ele vivia daquilo que ele pescava. Mas ele foi privado do que ele tinha. Ele andava no mundo, ele andava com os pés na terra, mas o coração no céu, porque lá aonde procedia a verdadeira alegria. Era essa alegria que procedia do céu. Irmãos, se nós como cristãos se desapegasse mais a este mundo e focasse no mundo espiritual, você ia ver, irmão, que não valia a pena se sacrificar por algo que vai acontecer. A alegria que as coisas do mundo nos traz é algo passageiro. O próprio Jesus ele vai falar isso nos evangelhos quando ele diz: olha, a minha alegria eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. O povo do mundo, ele torce que dê final de semana. Estou doido que chegue sexta-feira para nós curtir sexta, sábado e domingo. É o que o povo do mundo pensa. Por quê? Porque a alegria dele está na bebida, a alegria dele está na farra, a alegria dele está no churrasco, a alegria dele está em todos os lugares. Aí quando chega o final de semana, vai trabalhar com uma raiva medonha, com dor de cabeça, liso,
não procede daqui, mas lá de cima. A nossa alegria não procede dessa terra, é o segundo ponto. Terceiro ponto, essa alegria se manifesta mesmo na mais dura provações. Coloca o verso 6 aí. Em que vos grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristado com várias tentações. Olha o verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e a prova pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A alegria desses crentes se manifestava aonde? Nas provações. Era que mantinha eles de pé, irmão. As provações que deixavam eles felizes. Era na provação que eles se tinham alegria inefável. A alegria do cristão se manifestava mesmo nas noites mais escuras do sofrimento. Aqueles cristãos, eles viviam pelo ar da terra, sendo maltratado, sendo injuriado, sendo perseguido, mas mesmo sendo açoitado, mesmo o sofrimento de Cristo, ele exaltava com uma alegria invisível. Era a forma que a igreja vivia. Eles carregavam no seu corpo o sofrimento de Cristo, que exaltava com alegria inefável, cheia de glória. Eles tinham motivo de grande alegria e passarem por diversas provações. Hoje nós estamos vivendo um cristianismo que ninguém quer mais sofrer. É o cristianismo de hoje. Por isso que você não vê mais os crentes naquela oração fervorosa. Por isso que você não vê mais os crentes na oração. Por isso que você não vê mais os crentes na igreja. Por quê? Porque não passa a provação, irmão. Os cristãos de hoje, ninguém quer mais sofrer. Olha para cá. Jesus sofreu. Por que eu não posso sofrer? Hoje nós estamos, o que nós ouvimos hoje dos pregadores, das igrejas. Ei, vem para cá, porque aqui tu vai ser rico. Vem para cá, porque aqui tu vai prosperar. Ei, vem para cá, porque aqui é que é aqui. Os crentes não querem mais sofrer. Eu já vi um pregador renomado, um homem muito conhecido, famoso, pregando nas suas mensagens, dizendo que ele não quer ir para o céu, ele quer ir para o céu aqui na terra. Nós queremos o céu aqui na terra. O pregador pregando isso. Se Jesus preparou algo lá em cima, o que é que eu quero aqui, irmão? O próprio Jesus fala no Evangelho de João 14: eis que eu vou preparar lugar. Então, se Jesus foi preparar lugar, porque esse lugar aqui, se Jesus foi preparar lugar, porque esse aqui é só de passagem. Eu posso construir um palacete aqui do tamanho do mundo, mas esse lugar não presta. Eu posso comprar o carro mais caro do mundo, mas eu já estou de sobreaviso que aqui não é lugar para nós. Eu posso até comprar uma chácara com piscina, eu posso comprar um carro novo, eu posso comprar tudo e querer viver bem aqui, mas a gente está dizendo que aqui não presta.
céu aqui na terra. O povo quer, não cabe a oração, Senhor, que o céu desça na terra. Não, irmão, o céu não vai descer na terra. A gente que tem que ir para o céu. Tem aquela oração do Senhor, o céu desce, o céu desce. Não, o céu não vai descer. Porque Jesus disse, eu vou preparar um lugar, porque onde eu estou, vós desejamos também. Então, irmão, quem quiser ficar por aqui, fica à vontade. A gente temos que estar preparado para estar lá. Foi falado aqui, profissional. Mas o que está acontecendo? Não, eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, para deixar para o fulano, para deixar para a ciclana, para deixar para Beltrano. Eu vou deixar tudo que tem aqui para quem quiser. Quando Jesus vier me levar, quem quiser ficar, fica. A alegria desses cristãos manifestava nas mais duras provações. A alegria dele era através das provações. Hoje estamos vivendo um cristianismo light. Ninguém pode mais pregar sobre fé. Ninguém mais pode pregar sobre o que é certo e o que é errado. Ninguém pode chamar mais ninguém de lá. Ninguém pode chamar de quem é quem, porque vai processar. Se falar mal da mulher, a mulher vai ficar com raiva. Se falar que o camarada está usando uma roupa rosa, vai chamar a polícia. Nós estamos vivendo um mundo assim. Leis sendo levantado para calar os profetas. Estava ouvindo na rádio, lei, não sei de quê, do Instituto da Mulher, a proteção da mulher. Se a mulher religiosa tivesse sentido ofendido pela palavra, ela tem o direito de processar. Pode processar mesmo. Eu estou pregando a Bíblia. Sabe o que é isso? É o mundo que está sendo formado. A gente não pode mais pregar. Se a irmã está nua, a gente te converte, acha que vibra. Aí o marido fica com raiva. Não, irmão, a tua mulher está nua, ela tem que se aprender a se comportar. A gente está na presença de Deus. A gente não está na festa. A gente não está na boate. A gente não está aonde tem Deus. A gente tem que estar santificado. Aí fica com raiva, fica chateado, fica tristinho. Irmão, o mundo não presta. Isso para a pessoa cantar. Você pode até comer carne, Coca-Cola, andar de barquinho, andar de isso, andar de jet ski, andar de avião, andar de aeronauta, passear para Paris, Estados Unidos, Europa. Você pode rodar o mundo todo, mas o mundo não presta. Existe um mundo bem melhor para nós, que não é aqui, é lá em cima. Os irmãos, eles ficavam felizes nas provações. Hoje o crente não quer mais sofrer. Hoje o crente não quer mais ser confrontado. Hoje o crente está mentindo, ele é confrontado, ele fica com raiva. Qual é que vai essa igreja? Não, não é a Bíblia. Para a gente chegar lá na casa nova, a gente tem que andar bem direitinho aqui com Jesus. Aleluia. Porque lá não é a minha casa, a minha vida, que todo mundo entra, não. Lá só entra os lavados e os remidos pelo sangue de Jesus. Lá não é o conjunto habitacional do governador. Lá tem um dono, lá tem um céu, lá tem um Deus que governa. E não é de qualquer jeito que chegamos lá. Para chegar lá, a gente vai ter que fazer o quê? Passar por lutas, provações, e tentações e perseguições. Porque esses irmãos aqui, que essa carta foi endereçada, ele tinha uma casinha igual a tua. Ele tinha um cavalinho
mas ele foi privado dos seus bens. Ele não tinha prazer na sua prosperidade. Ele não tinha prazer no que eles tinham. Por quê? Porque eles estavam errantes pelo mundo. Pelo amor a Cristo, pelo amor ao Evangelho. Hoje não, hoje os crentes estão sendo doutrinados para ficar ricos. Irmão, o segredo da prosperidade. Vem para cá fazer a campanha da prosperidade, porque tu vai chegar de bicicleta e tu vai ser um empresário. Parabéns para você, irmão. Isso é louvável. Você chegar ao topo da prosperidade, isso é bênção. Receber a ferramenta certa para prosperar, para crescer, é bom, mas ao mesmo tempo, é perigoso. Pedro vai dizer isso. E os que querem ser ricos, Paulo ele vai falar nas suas cartas. E os que querem ser ricos caem em provações e tentações e laços do diabo. Vai falar isso nas cartas. Porque ele vai dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo vai falar capítulo 6. O que a gente quer hoje, irmão, é prosperar. O que a gente quer hoje é viver bem. E isso é pecado? É não. Isso é errado? É não. Mas o que é que acontece? A gente fica muito acomodado. A gente coloca um ar-condicionado no quarto, não quer mais se levantar, fica preguiçoso. A gente coloca um ar-condicionado na sala, ninguém quer mais sair de casa, porque fica preguiçoso. Sabe o que é isso, irmão? É a prosperidade que nos deixa preguiçosos. A tecnologia está aí. Inventaram aí um objeto do diabo que você diz: acenda a luz. O crente está com preguiça até de acender a luz. Bota um boneco para acender. Ô Messi, acende a luz aí para mim. Irmão, se isso não for o diabo, o que é? É isso, mas você não tem ignorância, isso aí é tecnologia. É não, irmão. É a situação que estamos vivendo hoje. Enquanto a igreja crescia, se alegrava nas provações. Uma coisa que eu acho lindo, que o coração deles não tinha água. Eles não sentiam mágoa. Eles passavam por diversas provações, mas no coração dele não tinha raiva, não tinha mágoa, só tinha amor. Não havia tristeza, só alegria. Não existia confusão, não havia pensar, mas porque ele tinha perdido, mas a exaltação dele é porque o que havia de receber. Eles não ficavam chateados pelo que eles perderam. Por quê? Porque para eles existia uma promessa bem maior. Deus bendito, aleluia. O Pedro pensou assim: perdi a minha empresa, levaram meus barquinhos, levaram a minha produção para sustentar a família, porque ele vivia na pesca. Mas eles não ficaram com raiva, porque eles perdiam algo material, mas a exaltação dele é por algo que ainda receberia da parte de Deus. Hoje os crentes não querem vir mais orar. Não é porque não está tendo, é porque o crente não gosta de orar mesmo. Está tudo bem, irmão, vou orar para quê? Oração, ninguém quer vir. Nós temos aqui um período de oração. Conta um para a irmã da oração, 2 com o filho da irmã da oração, 3 com o pastor, provavelmente conta nos dedos, irmão, para os seus filhos da oração. Porque só vem orar quem está precisando, quem está precisando
ore, eu fico em casa. Por quê? Porque está tudo bem. Os crentes não querem mais passar por dificuldades. Ele não vem para a oração, mas ele vai visitar a igreja que prometeu prosperidade para ele. É mais conveniente arranjar a forma para prosperar. Terceiro lugar, a alegria deles é através da aprovação. Quarto lugar, essa alegria indivisível possuía uma força irreversível. Verso 8 e 9, para a gente concluir. A qual não havendo visto, mas na qual não vendo, agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eles não viram Jesus, eles não andavam com Jesus como Pedro andou, mas eles queriam ver a promessa. Eles queriam, através da fé, a salvação da vossa alma. Os cristãos naquela época, eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. É o que a gente não está conseguindo. A gente tem toda a tecnologia, a gente tem todos os instrumentos necessários, mas não conseguimos colocar o mundo de cabeça para baixo. Aqueles irmãos não tinham nada, não tinham nada do que nós temos, mas eles colocaram o mundo de cabeça para baixo, porque quanto mais pesado, quanto mais eram xingados, quanto mais eles tinham os seus bens saqueados, mais eles prosperavam. Quanto mais batiam, quanto mais sofriam, mais eles alegravam Deus. Quanto mais roubavam seus bens, mais eles ficavam alegres, porque a sua herança era eterna. Quanto mais eram jogados de um lado para o outro, mais eles pregavam, e a cidade cujo arquiteto, o fundador, é Deus. Os cristãos eram jogados de um lado para o outro, mas quanto mais perseguiam eles, mais eles se apegavam com algo do céu. Mas ele se apegava com a cidade cujo arquiteto e o fundador é Deus. Quanto mais sembrava, mais fértil ficava o solo para a semeadura do Evangelho. A igreja se tornou irresistível. A igreja se tornou poderosa. O Evangelho avançou com poder incomparável, com a alegria dos crentes no meio da mais dura provação. Deixaram os homens perplexos. Deixaram os homens sem saber o que fazer. Os crentes eram pobres, mas possuíam tudo. Nada tinham, mas eram enriquecidos. Muitos deles foram arrancados, expulsos da sua casa, mas tinham uma pátria no céu. Saquearam seus bens, furtaram tudo, mas eles prosperavam, porque ele tinha uma pátria no céu. Os homens tiraram lágrimas dos olhos, mas o coração deles jorrava com alegria inefável. Com alegria cheia de
Jó. Sabe o que é isso? Fé, certeza das promessas de Deus. O diácono Bruno estava ministrando aqui na quarta-feira. Você ter fé quando tudo está bem é bom demais. Quando a geladeira está cheia, quando a coisa está gorda, quando os filhos estão com saúde. Mas os irmãos do passado, ele teve fé nas provações. Eles tiveram fé nas fraquezas, aonde eles tiraram força. A alegria que eles tinham, possuíam uma força irreversível. Hoje não, hoje o crente, ele está sorridente, o coração está bem, o coração está ruim, mas é mal. Como você age nas dificuldades? Como você age nas lutas, nas perseguições? Porque ficar feliz quando tudo está bem é demais, irmão. Dar glória a Deus quando as coisas estão fluindo bem é bom demais. Agora eu quero ver você se alegre, dar glória a Deus, dar aleluia quando as portas estão fechadas, quando as coisas estão de mal a pior. Jó foi um exemplo de um homem de fé. Não tem, não haverá homem igual a ele. O camarada tinha tudo, e da noite para o dia não teve mais nada. Hoje o crente fica com raiva por qualquer coisa. Hoje, por qualquer coisa, o crente quer sair da igreja. Jó perdeu 10 filhos, perdeu o boi, perdeu a ovelha, perdeu a mulher, perdeu a saúde, mas ele não perdeu a fé. Hoje, o pai dele, Martão me colocou para fora no começo de depressão. Então, de um emprego, o crente fica com depressão. Por causa de um diagnóstico, o crente quer morrer. Ei, Jó é um exemplo de fé. Ele perdeu tudo. A mulher dele, homem, tu ainda está na igreja? Quer que tu está ainda servindo esse Deus? Amaldiçoa ele e tira a tua vida. Aí Jó olha para a mulher e diz: mulher, eu entendo o teu sofrimento, eu estou na mesma pedra, eu sofro na mesma dor. Mas tu falas como uma louca, porque tu, nós vimos e não voltaremos. Deus nos deu, Deus tirou. Foi essa a resposta que Jó deu à mulher dele. E com isso, Jó não pegou. Pessoas que eram para ajudar a Jó começaram a falar mal dele. Ó, tu está assim porque tu se aproveitava das jovens, tu se aproveitava das donzelas, tu está assim porque a mão de Deus te pesou. Os amigos que eram para ajudar estavam caluniando ele. Como você age nas dificuldades? A sua alegria é indivisível ou você só fica alegre quando as coisas estão indo bem? Fica de pé. Tem crentes que poxa, cara, tem que estar legal, tem que estar na cara fechada. O cristão só tem uma alegria
inefável. Quando essa alegria vem do trono de Deus para as nossas vidas. A alegria desses irmãos possuía uma força revestida. Pedro escrevendo as cartas a esses irmãos, motivando eles a não desistir da promessa que Deus tem para as suas vidas. Diz para a pessoa que está ao teu lado, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Irmão, não se apegue a esse mundo. Paulo escrevendo as suas cartas aos Colossenses, capítulo 3, me fala na memória. Paulo ele vai dizer que eles têm que buscar as coisas lá de cima, aonde Cristo está na direita do Pai. Colossenses, Paulo ele vai falar à igreja dizendo: buscar as coisas lá de cima e não daqui da terra. E o que está acontecendo? A gente está nos preocupando com as coisas dessa terra. A gente está nos preocupando com se ressuscitar de Cristo, buscar as coisas que são de cima, aonde está sentado a destra de Deus. A gente não consegue enxergar o sobrenatural porque o nosso coração está na terra, está preocupado com o serviço que ficou pendente para amanhã. Ou nós não conseguimos ver a glória de Deus porque nós estamos preocupados com aquela pessoa que não resolvemos o problema dele nessa semana, mas amanhã vai dar certo. Enquanto tivermos pegado a esse mundo, a essas coisas, nós deixamos de buscar as coisas de cima. A gente não consegue mais ver mais nada acontecer na igreja, porque para ver as coisas de cima precisamos deixar de lado o carnal. Aqueles irmãos eram felizes porque eles tinham uma alegria que nada neste mundo era comparável. Uma alegria em meio às dificuldades, em meio às lutas. E essa alegria, irmão, só vem através de Cristo. Quando nós deixamos de lado toda a nossa vontade e passamos a fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, como diz Romanos 12. Pai, diante da tua presença eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha colocar no nosso coração alegria inefável, uma alegria que nada venha roubar essa alegria do nosso coração. Senhor, nos ajuda a sermos mais do céu do que da terra. Senhor, nos ajuda a nos apegar com as coisas de cima e não com as coisas daqui da terra. Porque a tua palavra fala no Evangelho de Mateus que abasta o dia o seu próprio mal. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor preparou um lugar para nós. Então não nos deixe aqui, Senhor. Senhor, não nos deixe nessa terra
coração da igreja primitiva. Senhor, não nos deixa sermos crente light, Pai, mas nos confronta através da Tua palavra, para que possamos ser os santos, porque sem a santidade, sem a santificação, nós não veremos a Ti, Deus. Cuide da gente, Pai, zela por nós. Não deixe nós ficarmos aqui apegados às coisas deste mundo, porque a Tua palavra fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque aquele que ama o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Senhor, não permita que sejamos o Teu inimigo, mas nos ajuda a nos aproximarmos ao trono da graça, ao trono da glória. Senhor, essa alegria que os discípulos tiveram, vem aqui contra o meu coração, que é o coração do Teu povo. Nos dá uma visão, Senhor, das coisas de cima, para que possamos ver o Senhor a testa do Pai, intercedendo por nós que estamos aqui através do Teu Espírito Santo. Deus, nos abençoa, nos ajuda a guardarmos a palavra no Teu coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Fica conosco, permaneça conosco, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E as palmas do Senhor.